A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu lar. Eu, missionário Flávio Rodrigues, estamos começando mais uma live somente aqui no YouTube, né? Depois vai ser publicada aí nos outros canais. E hoje nós vamos fazer uma live diferenciada, onde nós vamos ver uma missionária que está lá em Israel. Ela vai falar um pouco de tudo que foi pregado há 1 ano, 2 anos, sobre o que o missionário Flávio tem falado aqui nas redes sociais. E aí, irmão, nós vamos ver esse vídeo, né? Prepare aí uma pipoca, um copo d'água, né? Um suco, porque hoje nós vamos assistir a live da missionária, serva do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, neste momento, nesta hora, eu quero te agradecer pela vida do Kelvin, da Thaís, da Maria, do sogro, da sogra, da família. Quero te agradecer por cada pessoa que está chegando aqui nesta live também. Meu Deus, que nesta noite o Espírito Santo venha falar em nossos corações, nos dando sabedoria, porque Israel não perdeu a batalha. Israel é o relógio de Deus. Então, nós sabemos, meu Deus, que Israel está sendo compartilhada, Israel está sendo bombeada, mas nós somos mais do que vencedor. Quando Jesus disse a palavra que Israel não é a terra, Israel somos nós, irmão. Nós somos o povo. Eles querem destruir Israel, não é por causa de ouro, não é por causa de revista, não é por causa disso, nem por causa daquilo. É por causa da palavra. Eles não querem destruir Israel, eles querem destruir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, não existe homem na terra que tenha o poder de destruir ela. O que está acontecendo em Israel, esse bombardeio, essas guerras, é para crescimento da fé das pessoas no dia de hoje. Deus abençoe cada um e nos dê sabedoria. Nós vamos estar aí, irmão. O Kelvin vai estar aqui do lado, eu vou colocando o vídeo da irmã. E eu quero que vocês prestem muita, mas muita atenção, porque muitas pessoas estão dizendo que o culpado da guerra é Israel, né? Mas não é bem assim, irmão. É bíblico. O que está acontecendo em Israel é o relógio de Deus, é Deus mostrando para mim e para você que ele está voltando. Assim como Deus mostrou a arca, Noé demorou 120 anos para construir uma arca e Deus falando com o povo, e Deus falando com o povo, e o povo não deu ouvido e veio o dilúvio. Agora, a Bíblia está dizendo, não sou eu, o missionário Flávio Rodrigues, é a palavra. Se o Kelvin quiser liberar os comentários, Kelvin, pode liberar aí hoje, tá? Se você quiser liberar os comentários, pode liberar. Então, assim, irmão, esta live, acredito eu, Tá, que vai ser uma live tá bom. de Deus. Vai ser uma live de Deus, porque o que me chama a atenção não é nem tanto o que os outros falam, é o que está na Bíblia. Então, se a Bíblia falou que Jesus vai voltar e o maior sinal que ele daria era Israel, então nós estamos vendo aí a palavra se cumprir. Não acredita em mim? Parabéns. Não acredita no pastor? Parabéns. Mas acredita na palavra. Jesus está voltando. Amém, Kelvin? Vamos ver o vídeo da irmã e vamos acompanhar. Eu vou ficar aqui quietinho acompanhando a serva de Deus. Amém? Eu estou falando agora ao vivo de Jerusalém. São as 11 horas e 10 minutos aqui na cidade, aqui em Israel. E muita coisa aconteceu nas quase últimas 24 horas. Ela está vivendo, irmão. Eu não pude estar com vocês antes, realmente. Muita coisa aconteceu aqui. Então, eu peço desculpas. Isso aí é verdade. Ela tá lá, ela mora lá. É uma brasileira que é casada com um israelense natural de lá, do povo de Deus, né? Tô deixando bem claro isso para ninguém falar assim, é mentira, isso aí você está inventando, o missionário é mentiroso. Não, é o que está acontecendo lá. Amém. Por ter demorado para entrar, mas no primeiro momento que eu pude, eu vim. Ainda assim, a gente está com risco de ter alarmes, de ter sirenes e por ataques do Irã. Então, se começar a tocar a sirene aqui onde eu tô, eu vou interromper a live e terminá-la no meio. Então, eu peço desculpas, mas se a live
terminar abruptamente, vocês sabem por quê. Então, quero dar as boas-vindas a todo mundo que está chegando, agradecer a todos que estão aqui para ouvir o que realmente está acontecendo. Vocês podem ver que eu não estou no local normal, onde eu normalmente faço as minhas lives. A gente está com tudo meio improvisado aqui, mas eu queria vir atualizar vocês. Israel atacou o Irã às 3 da manhã da madrugada de ontem. Então, agora são as 11 da noite, às 3 da manhã da madrugada anterior, faz quase 24 horas atrás, Israel atacou o Irã e o Irã fez um ataque retaliatório, muita coisa aconteceu. Então, antes de entrar nos pequenos detalhes agora de quantos mísseis foram para cá, quantos mísseis foram para lá, eu quero que a gente entenda o que se está tratando desse dia. O Irã é um país maravilhoso, uma população inteligente, educada, amiga de Israel. Quando se fala aqui do Irã em Israel, a percepção da população é muito positiva. Os iranianos são os nossos irmãos e amigos, talvez um dos melhores amigos que nós tenhamos aqui no Oriente Médio. Porém, em 1979, uma revolução islâmica aconteceu dentro do Irã e desde então o país está irreconhecível. Eles estão oprimindo a própria população, matando a própria população e roubando o dinheiro da população iraniana para investir em terrorismo. E hoje em dia o maior financiador de terrorismo em todo o Oriente Médio é o Irã. E esse terrorismo é contra Israel, é contra a Síria, é contra o Líbano, é contra o Iêmen, contra cristãos, contra yazidis. Quer dizer, eles são o grande braço terrorista que está causando as guerras aqui no Oriente Médio há décadas. Porém, o que o Irã fez desde 1979 é que eles normalmente não atacam diretamente. Quer dizer, o Irã não ataca diretamente Israel, não ataca diretamente os Estados Unidos. O que eles fazem é, por exemplo, com os Houthis no Iêmen, ou como o Hamas na faixa de Gaza, eles pegam, mandam dinheiro, armamento e treinam militarmente esses terroristas. E então, por exemplo, já há muito tempo os Houthis do Iêmen atacam Israel. E por isso Israel não pode atacar diretamente o Irã, porque na realidade os ataques estão vindo do Iêmen, e aí Israel retaliou contra o Iêmen. E assim está sendo feito há décadas que o Irã organiza todos os atentados terroristas no Oriente Médio, não todos, obviamente, mas boa parte dos atentados terroristas do Oriente Médio, e não só no Oriente Médio, também em solo de outros continentes. Para quem não conhece o atentado da AMIA na Argentina, foi um atentado terrível com dezenas de mortos, dos dois principais atentados na Argentina. E o Irã, que organizou, financiou e fez todo esse ataque. Desculpa, eu vou tentar botar vocês aqui mais perto. Então, o Irã fez milhares de ataques no Oriente Médio desde 1979. E o que aconteceu é que nesse último um ano, o Irã mudou a estratégia e atacou 2 vezes diretamente Israel. E aí eles quebraram os precedentes. E Israel, desde então, está se preparando para retaliar e a retaliação chegou. Israel fez um grande ataque organizado ao Irã e foram mais de 200 alvos atacados no Irã. Altos comandantes, o chefe do exército iraniano foi executado nessa operação. É uma operação considerada um sucesso militarmente falando. E agora, quando vocês ligarem a TV e vocês verem tanta gente falando do ataque de Israel ao Irã, eu quero que vocês saibam algumas coisas. A primeira coisa é, Israel não atacou o Irã, Israel está retaliando contra o Irã. O Irã atacou milhares de vezes Israel desde 1979. 2 vezes diretamente, mas milhares de vezes financiando terroristas de outras regiões, de outros países. E também atacando israelenses fora de solo israelense e também atacando judeus que não são israelenses. Depois de milhares e milhares de ataques, Israel finalmente fez uma retaliação de grandes proporções. Então, essa é a primeira coisa. Quando vocês ouvirem falar que Israel atacou o Irã, Israel está retaliando depois de tudo o que o Irã fez. E segundo, todos os alvos que Israel atacou no Irã, todos, sem exceção, são alvos militares. Israel não quer atacar a população civil do Irã.
é uma população, como eu falei, amiga de Israel, que é oprimida pelo regime iraniano. O que Israel está tentando fazer é destruir a capacidade militar do Irã de continuar atacando Israel. É isso. Nenhum país do mundo ia ficar em silêncio tanto tempo como Israel ficou, enquanto diariamente Israel é atacado. Diariamente. Tem épocas melhores, épocas piores, mas diariamente eles estão tentando destruir Israel de tantas e tantas maneiras, desde ataque cyber, ataque de terroristas, financiando grupos terroristas, atacando com mísseis diretamente, mandando mísseis para outros países atacarem Israel. Nenhum país aceitaria isso e Israel também não pode e não deve aceitar. E por isso Israel fez esse ataque somente contra alvos militares. Porque agora, se o Irã está dessa maneira desde 1979, porque o Irã, além de tudo que eles fizeram, eles estão agora terminando de preparar uma bomba nuclear. Já há muitas décadas eles querem, e isso não é segredo, todo mundo sabe, todo mundo que entende um pouco de Oriente Médio, como as questões militares aqui funcionam, há décadas o Irã está tentando conseguir uma bomba militar, e devagarinho, 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 eles estavam se aproximando, e Israel todo o tempo tentando pressionar, os Estados Unidos fazendo sanções econômicas, a Europa também com algumas sanções. Então eles tentaram, os iranianos fizeram um acordo com os Estados Unidos na época do governo Obama, onde eles se comprometeram a parar de produzir a bomba nuclear. Obviamente eles não pararam, eles continuaram, eles estavam a ponto de estar prontos para ter uma arma nuclear. E as mesmas pessoas que estão agora, nesse momento, lançando mísseis contra Israel, que estão destruindo o Oriente Médio, eles não podem ter uma bomba nuclear. Isso é claro. É óbvio, o Irã não pode ter uma bomba nuclear, porque no momento que eles tiverem, a gente corre o risco de eles lançarem contra Israel, contra a Arábia Saudita, contra os Estados Unidos ou contra qualquer outro alvo que eles considerem infiéis. A gente tem que lembrar que também o Brasil é considerado infiel para eles. Então, o Irã não pode ter uma arma nuclear. Eles estavam a ponto de terminar a construção dessa arma e por isso Israel disse: a gente não pode esperar mais, e Israel foi e atacou. Então agora, desses 200 alvos do Irã, eu quero explicar para vocês um pouco o que foi atacado. Então, primeiro se atacaram os comandantes do exército. Então, por exemplo, Hossein o Hossein Salami ele era o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, então ele foi aniquilado. Também o Mohammad Bagheri, que era o chefe do exército iraniano, e várias outras pessoas do alto escalão do exército. Por isso tem um lugar que são os dormitórios onde eles moram, então foram atacados os dormitórios dos chefes do exército. Por isso, quando se viu nas primeiras imagens um edifício destruído, muita gente disse: Israel está atacando alvos civis. Não é um edifício civil, é um edifício literalmente onde boa parte dos chefes do exército moram. É um complexo militar, e militares também precisam de um lugar para dormir. Então é lá onde eles dormiam, onde eles moravam, mas não é uma zona civil residencial, e sim é uma zona onde militares moram. E esse alvo foi atacado, um ataque extremamente bem elaborado. Parte do ataque saiu de solo iraniano, não é só que Israel atacou do solo israelense para solo iraniano, ataques também saíram de dentro do solo iraniano. A gente tem que lembrar, para quem não está super familiarizado com o mapa do Oriente Médio, Israel e Irã não fazem fronteira. Longe disso, a gente tem vários e vários países entre nós e eles. A gente está falando de mais de 1.500 quilômetros de distância, então é uma operação extremamente complexa atacar de uma maneira precisa. Porque fazer como o Irã faz, que é lançar míssil sem estar nem aí para onde vai cair, é fácil. Mas, obviamente, Israel não quer fazer isso. Israel quer cirurgicamente atacar os alvos militares. Alguns nomes eu já falei para vocês. E os outros alvos que foram atacados também foram alvos ligados ao desenvolvimento dessa bomba nuclear, o programa nuclear. Então, os principais cientistas que estavam trabalhando com o exército iraniano para desenvolver a bomba nuclear, eles foram eliminados também. Então, cientistas
da bomba nuclear foram eliminados, e também Israel atacou a infraestrutura, a vários locais no Irã onde era feito enriquecimento de urânio. Então, vários pontos eles levavam urânio e faziam enriquecimento com a ideia de produzir suficientemente urânio, juntar e botar em bombas e aí lançar essas bombas contra nós, vocês e o Ocidente. E por isso Israel atacou quem estava querendo lançar essas bombas, mas também toda essa infraestrutura principalmente ligada ao programa militar atômico do Irã, e também a infraestruturas de produção e armazenamento de mísseis balísticos, que são mísseis de longa distância. A maior parte dos mísseis não conseguem viajar 2.000 quilômetros, então esses mísseis balísticos que eles enviam também, por exemplo, para os Houthis no Iêmen, que eles enviaram também para outros lugares. Então, essas capacidades que Israel estava tentando destruir, e foi um ataque que é considerado muito bem sucedido, e foi um ataque que foi feito em várias e várias ondas. E assim, Israel afastou o Irã de conseguir uma bomba nuclear. Quanto eles foram afastados, se é uma questão agora de dias, de semanas, de meses ou de anos, a gente ainda não sabe. O exército, não sei se já consegue calcular quanto tempo falta, e mesmo se o exército está ciente, eles ainda não divulgaram essas informações para a população. Aqui em Israel, se tenta cuidar muito das informações, para não vazar informação para a internet, porque isso também é usado pelos inimigos de Israel, principalmente pelo Irã. Então, a gente não sabe exatamente quão grande foi o sucesso. A gente sabe que locais de desenvolvimento de armas nucleares foram atacados. Qual o estrago que foi feito, nós não sabemos. Se sabe que é um estrago significativo, mas o que isso realmente significa, a gente não tem certeza ainda. E o que Israel fez? Israel atacou, e Israel disse que não aceita retaliação contra civis. Nós estamos atacando alvos militares, vocês não podem atacar alvos civis israelenses. E se atacassem alvos civis israelenses, haveria mais uma retaliação israelense. O que aconteceu? Israel atacou alvos militares, e o que vocês acham que o Irã fez? O Irã lançou de volta mísseis contra alvos civis. Então, no momento que Israel começou o ataque, logo pelas horas da manhã de Israel, 100 mísseis balísticos foram lançados do Irã contra Israel, e eles todos, sem exceção, foram interceptados no caminho, o que é algo realmente incrível. 100 drones carregando, obviamente, explosivos, 100 drones foram lançados do Irã contra Israel pela manhã, todos eles foram interceptados, passaram algumas horas, e aí eles fizeram agora, por volta das 8 da noite, horário de Israel, eles lançaram uma segunda onda de ataques, dessa vez com mísseis balísticos. Então a primeira onda foi com drones, a segunda onda foi com mísseis balísticos. Os números ainda são um pouco... estão ainda em aberto, mas o que a gente ouviu, a última notícia aqui em Israel, que tinham sido lançados 350 mísseis balísticos em 2 ondas agora pela noite em Israel, do Irã contra Israel, e essas ondas foram contra alvos civis. Não só contra alvos civis, contra a maior concentração populacional que eles podiam, e desses 350 mísseis e foguetes lançados contra Israel, 9 caíram em solo israelense. Então, sim, mísseis iranianos caíram em solo israelense, porém, o que acontece? Não há mortos até o momento, talvez uma pessoa, mas eu vou entrar nisso daqui um pouco. O que acontece? Israel, desde que o Irã e os inimigos de Israel estão organizando para atacar Israel, Israel está se organizando para se defender. Israel tem em praticamente todas as áreas urbanas do país altos sistemas de defesa, como bunkers, quartos de abrigos subterrâneos, sistemas de alarme, tudo que vocês podem imaginar para proteção da população tem. Enquanto os inimigos de Israel investem para destruir, Israel investe em proteção. E por isso, do momento que Israel começou a atacar o Irã, a gente começou a receber alertas no nosso telefone com as instruções do que deve ser feito. Por isso também eu estou fazendo a minha live daqui.
desse lugar e não de onde eu faço normalmente. As instruções são bem claras, são instruções que salvam a vida e por isso a gente tem que obedecer exatamente as instruções e a população de Israel realmente está obedecendo as instruções do governo e por isso quando o Irã lançou os mísseis, toda a população já estava de prontidão pronta e toda a população de Israel entrou em abrigos. Então esses 9 mísseis que caíram, a gente não está falando de foguetes pequenos, a gente está falando de mísseis balísticos capaz de destruir um edifício inteiro. Edifícios foram destruídos, na realidade. Esses 9 mísseis balísticos caíram. Se fosse em talvez qualquer outro lugar do mundo, centenas de pessoas teriam sido mortas e até o momento nós não temos nenhum morto em Israel. Graças a Deus e graças a todo o investimento que Israel faz na segurança de sua população. Esses 9 mísseis caíram em zonas habitadas, também na Grande Tel Aviv caíram. A questão é que toda a população praticamente estava dentro dos abrigos, então mesmo os edifícios que foram derrubados, a população estava dentro do abrigo, as forças de resgate foram lá, abriram os escombros e retiraram essas pessoas. No momento que eu comecei a live, a gente tinha 35 feridos, obviamente esse número pode mudar. E porque eu tô no momento que tocou a sirene, eu também fui para o abrigo, por isso eu não estava transmitindo ao vivo, porque eu estava todo esse momento desde das 3 da manhã em função da minha família. Depois também vou falar do meu marido e dos meus filhos, mas o que acontece é que eu estava todo o tempo em função e agora que a gente recebeu autorização de entrar de novo nos lugares que os bunkers não têm sinal de internet, então eu não posso transmitir do bunker, mas no momento a gente foi permitido de sair do bunker, então eu estou próxima a ele, mas daqui eu sim tenho internet suficiente para transmitir para vocês. E do momento que eu saí do bunker, eu olhei todas as notícias, liguei a live e no momento que eu comecei a live, faz 17 minutos atrás, a gente tinha 35 feridos. Desses 35, uma mulher em estado crítico e ela justamente não estava dentro de um abrigo. A gente não sabe exatamente o porquê, se ela estava a caminho do abrigo, se tinha algum empecilho que ela não foi, se foi por escolha própria, a gente realmente não sabe e a gente não pode julgar, mas a gente sabe que tem uma pessoa, uma mulher, mais especificamente, em estado crítico e no total 35 feridos, contando ela, mas os outros feridos são principalmente feridos médios e leves. Então, para edifícios inteiros destruídos, a gente está falando de de grandes danos físicos, mas de poucos feridos. E isso é importante também que eu quero falar com vocês, porque quando eu vejo a mídia como alguém que está aqui, vivendo isso na pele, com meus filhos pequenos, com meu marido, com tudo que a gente está vivendo, me dói ver o que a mídia fala. A mídia muitas vezes fala, olha quantas pessoas morreram lá e quantas pessoas morreram em Israel. Por que morrem tão poucas pessoas em Israel e tantas pessoas do outro lado? Esse é o motivo. Porque em Israel o governo está preocupado em defender a sua população. Se investem bilhões e bilhões de dólares por ano na defesa da sua população. E por isso, Israel, mesmo quando atacado, a população está protegida. E o outro lado investe bilhões e bilhões de dólares bilhões e bilhões de dólares todos os anos para destruir quem eles consideram infiéis. E por isso eles não têm a preocupação nenhuma com a sua própria população e por isso nos conflitos do Oriente Médio a gente vê tantas vezes um número de mortos tão grande, mas porque a gente vê a falta de preocupação. A gente está falando de 500 mil mortos na Síria, 500 mil mortos no Iêmen, e isso não são conflitos ligados a Israel, são conflitos internos deles ligados ao Irã. E a gente vê um número de mortos muito grande muitas outras vezes. Também em Gaza a gente viu um número de mortos na casa dos milhares. Isso porque o Hamas não faz nenhuma questão de proteger a sua população. Ao contrário, para eles é uma honra matar a própria população e transformar a própria população deles em mártires. E por isso, essa é a grande diferença. Israel defende a sua população e ataca alvos militares. O Irã defende os seus militares e ataca civis. E não se preocupa com seus próprios civis. E é uma diferença que é importantíssima que todo mundo entenda e que a mídia não fala. A mídia vai falar, faleceu uma pessoa em Israel e faleceram 79 no Irã. Sim, os 79 eram militares, terroristas. E uma pessoa que faleceu aqui, ainda não faleceu, mas que há uma boa chance que isso aconteça, essa uma pessoa de Israel era uma civil, uma mulher, que estava na sua casa descansando, dormindo,
vivendo sua vida e isso aconteceu a ela, simplesmente pelo fato de ela estar em Israel. A gente não sabe a religião dela, a gente não sabe a etnia dela, simplesmente pelo fato de ela estar aqui. E ela não era militar, ela era civil, ela é civil ainda. E além disso, quando o Irã lança os mísseis, esses mísseis não são extremamente precisos e por isso parte desses mísseis caem também onde o Irã não planeja ou com a falta de boa vontade do Irã, o Irã também lançou mísseis contra territórios palestinos, contra territórios israelenses e inclusive hoje mais cedo, no início da noite em Israel, os Houthis do Iêmen, que é uma organização terrorista financiada pelo Irã, lançou um míssil na direção de Israel e a autoridade palestina, e o míssil dos Houthis caiu próximo a Hebron, em um vilarejo palestino, ferindo 3 crianças. Entre os feridos que nós temos no dia de hoje, 3 crianças palestinas, uma de 6, uma de 7 e uma de 12 anos. E agora eu quero ver o mundo todo apontando o dedo para o Irã e falando que o Irã está ferindo também crianças palestinas. Mas eu tenho certeza que boa parte do mundo vai ficar em silêncio, tanto quando as vítimas são israelenses, quando também as vítimas são palestinas, mas que são causadas pelos terroristas e não por Israel. E a morte de qualquer pessoa civil inocente é uma tragédia, ainda mais quando são crianças. E por isso, a gente também tem que se solidarizar com as crianças sofrendo nesse conflito dos dois lados. Entre elas, essas 3 crianças, a gente tem que orar também para que elas tenham uma recuperação rápida. Tanto os 35 feridos de Israel, como as 3 crianças palestinas, a gente tem que orar pela recuperação de todas essas 38 pessoas. E realmente eu fico chocada que a gente teve que chegar a esse ponto. Israel ama a população do Irã e a gente não sabe para onde isso vai se desenvolver. A gente entende que isso não é talvez uma questão de horas, talvez seja uma questão de dias. Aqui na mídia israelense se fala que talvez a gente esteja falando de um conflito de por volta 2 semanas, mas a gente realmente não tem como ter certeza. Eu acho que nem o governo, nem o Irã, nem Israel agora sabem para onde isso vai se desenvolver. Tem muitas possibilidades para onde isso vai sair e tem muitas perguntas em aberto. A primeira pergunta é se os Estados Unidos vão se juntar ao ataque contra o Irã, porque no final das contas o Irã chama os Estados Unidos de o grande Satã e Israel de o pequeno Satã. O ódio que o Irã tem a Israel ameaça que a bomba nuclear iraniana é Israel é tão grande contra Israel como essa ameaça é contra os Estados Unidos. Então a pergunta é se os Estados Unidos vão se juntar com esse ataque às instalações militares terroristas no Irã ou não. Também Israel tinha falado que se o Irã atacasse alvos civis, haveria uma retaliação de infraestrutura nacional. E o que isso quer dizer? O que é infraestrutura nacional no Irã? É petróleo, instalações de petróleo, que é a principal fonte de renda do Irã hoje em dia. Então, quando a gente fala de uma retaliação israelense, talvez a gente esteja falando de um ataque não só a alvos militares, mas também a infraestrutura ligada ao petróleo. Só um segundinho aqui, pessoal. Pronto. Só precisava resolver aqui uma coisa. Eu tô tentando agora ler um pouco o chat de vocês, ele tá correndo bem rápido aqui. Eu vou dando uma olhada enquanto isso. Mas eu queria vir aqui realmente dar essas primeiras informações para vocês. As coisas ainda vão se desenvolver, eu provavelmente vou voltar aqui no domingo para fazer mais uma live. Se tiver algo realmente muito urgente, eu vou vir e entrar em lives antes também. Para a gente é muito importante que vocês saibam a verdade sobre o que está acontecendo. Que Israel está tentando defender a sua população e defender o Ocidente de uma das maiores ameaças que o mundo já viu. Se o pessoal aqui que é um pouco mais velho lembra da ameaça que era a Guerra Fria da Rússia com os Estados Unidos, os dois com armas nucleares,
o Irã com uma possível arma nuclear é 1 milhão de vezes mais perigosa que a Rússia com uma arma nuclear. A gente vê que o Irã não tem medo nenhum de atacar. Eles realmente causam o terror e causam a destruição, e eles não podem ter a arma de maior destruição do mundo, que é uma arma nuclear. E é uma ameaça não só para Israel. Mas, nesse momento, eu queria dizer que eu e minha família, a gente está bem. Eu estou aqui com as crianças, agora elas estão dormindo, já são passado 11h30 da noite aqui. Meu marido foi convocado de novo para o exército. Para quem acompanha aqui, vocês devem ter... Lembrando, meu marido é reservista do exército de Israel. Ele estava em casa agora por um tempo, com o ataque a partir das 3 da manhã. Foram convocados milhares de reservistas e meu marido foi um deles, então meu marido também está de novo agora no fronte. Mas lembrando que tudo o que está acontecendo agora é nos ares, quer dizer, a gente está falando de uma guerra de 1.500 quilômetros de distância, e por isso o combate agora não é um combate de infantaria como era antes, como era contra o Hezbollah e o Hamas, que fazem fronteira com Israel. Porém, Israel, depois do 7 de outubro, Israel aprendeu que não se pode tomar riscos nenhum, não se pode baixar a guarda. Então, Israel está de alta prontidão para o que der e vier, e isso também é deixar soldados de prontidão em todas as fronteiras de Israel, em todas as regiões. Agora tem soldados de prontidão caso seja necessário. Meu pedido agora a todos vocês, eu tenho na realidade 2 pedidos. Um que é mais difícil e o outro é um pouco mais fácil. O pedido mais difícil é: lutem pela verdade. Quando vocês virem alguém dizendo Israel está atacando o Irã, não, Israel está se defendendo do Irã depois que o Irã atacou milhares de vezes. Se vocês ouvem alguém falando Israel atacou alvos civis, Israel não atacou alvos civis. Israel só ataca alvos militares, e talvez Israel ataque a infraestrutura de petróleo sem atacar civis no caminho. Quer dizer, infraestrutura, por exemplo, em locais que causem dano à infraestrutura, mas sem colocar em risco a vida dos iranianos inocentes. Então, esse é o primeiro pedido: lutem pela verdade. Quando vocês verem a mentira sendo falada, discutam, busquem se informar. Tem muita gente que fala a verdade e que busca, então vocês podem buscar o Stand With Us Brasil, vocês podem olhar o canal do Rafael Guanabara, que quase todos os dias entra ao vivo para falar para vocês. Tem Israel de Fato, tem muitos canais confiáveis de Israel em português que vocês podem. Tem a revista Brasil também, bras.il, eles também compartilham as notícias de Israel. Eu, quando eu posso também, obviamente, eu tô aqui para compartilhar com vocês. O meu segundo pedido, que é o que eu acho que é um pouco mais fácil, mas que é tão importante, se não mais importante, é que a gente tem que orar pela paz. A Bíblia fala: Shalu Shalom Yerushalayim, orai pela paz de Jerusalém. E no dia de hoje, Jerusalém foi bombardeada. Graças a Deus, pelo menos até onde a gente saiba, até o momento, todos os mísseis lançados contra Jerusalém foram interceptados. Eu estava no bunker e eu estava ouvindo as explosões de interceptação. Vocês não têm ideia do que é isso. Do que é um país terrorista lançar mísseis contra Jerusalém, sem saber se vai cair no Domo da Rocha, se vai cair no Muro das Lamentações, se vai cair no sepulcro vazio de Jesus, se vai cair em uma casa com 5 crianças dormindo. Eles não têm a menor ideia, eles não se importam. Shalu Shalom Yerushalayim, orai pela paz de Jerusalém, e obviamente não só de Jerusalém, de toda Israel, de todos os vizinhos e também do povo iraniano. Porque se uma coisa positiva pode sair desse conflito, que guerras nunca podem ser positivas, mas se uma coisa pelo menos nos vai deixar mais tranquilos para um futuro melhor para todos no Oriente Médio, é que se o governo terrorista, esse governo que se auto-intitula o governo islâmico, o regime islâmico do Irã, cair e a população puder fazer uma eleição livre e voltar a ser um país democrático, isso pelo menos vai salvar décadas de conflito do Oriente Médio, opressão para os iranianos, sofrimento em todo o Oriente Médio. Então vamos orar pela liberdade do Irã, que eles possam ter eleições e que eles possam terminar com esse governo que está oprimindo eles desde 1979. Porque é tempo demais para a população do Irã sofrer dessa maneira e eles causarem sofrimento entre todo o Oriente Médio. Então eu agradeço a todos vocês por todas as orações pela gente, pelo Irã e por todo o Oriente Médio, e a gente se vê na próxima, se eu tiver
se eu estiver podendo e se a gente tiver autorizações. A paz do Senhor, meus irmãos. Acabamos de ver aí, né? Como o missionário Flávio estava aqui olhando. E eu estava pensando aqui, Deus falando, me trazendo na memória. Vocês lembram numa live há mais ou menos 6 meses atrás, ou menos, depois o ministrador vai ver aí, aonde eu falava aqui que alguma coisa iria acontecer, porque as pessoas estavam criando muito banco, que é aonde essa moça acabou de falar agora. Vocês lembram que eu falei isso aqui? Gente, tá criando muito banco aí. O que é banco? É aquelas casas a 10, 20 metros de profundidade. Eu falei, isso não é em vão. Vai acontecer coisa fora do Brasil, até aqui no Brasil, irmão. Já tem pessoas construindo banco. Já tem pessoas construindo banco aqui no Brasil. Mas quando eu falei aqui há uns 6, 7 meses atrás, eu falei aqui os milionários, as pessoas que têm condição, as pessoas que têm mais dinheiro, vai acontecer alguma coisa fora do Brasil, em outros países, em todos os países, nos Estados Unidos, Israel, esses países aí estão construindo banco demais. Os homens ricos, homens de dinheiro, eles estão construindo muito banco. Então, vai acontecer alguma coisa. Agora aconteceu. Olha aí, ela acabando de falar com a própria boquinha dela que ela está dentro do banco. E o marido dela está no exército. O marido dela não... o marido dela não é do exército. Mas, porém, foi invocado. É igual eu sou um cidadão brasileiro, né? Fui para o tiro de guerra, não servi, mas se acontecer algo aqui no Brasil, eles vão me invocar, irmão. Eles vão me invocar. Você está entendendo? Para mim lutar contra o países que se levantar contra o Brasil. Por isso que eu digo, agora ficou bem claro o que muitas pessoas estão falando aí na rede social. Por isso que eu disse a vocês aqui, vamos continuar orando por Israel. Vocês viram o que ela falou aí? Uma coisa muito importante, até agora, se eu não me engano, só tem uma morte, ou ainda não está aprovado a morte de uma mulher em Israel. Por quê? Porque Deus guarda Israel. Deus tem, eu já acabei de falar aqui, Deus ele tem compromisso com Israel. Olha o tanto de bomba que foi lançado contra Israel e não tem 10 mortes até agora. Possa ser que tenha. Na hora que for mexer lá nos escombros, na hora que for mexer nas coisas, possa ser que tenha. Mas olha como que o poder, o presidente de Israel, ele não está preocupado em lançar bomba para matar o povo lá fora. Ele está preocupado em defender o povo de Israel, guardar o povo de Israel. Você está entendendo? Então, por isso eu digo, vamos continuar orando por Israel. Aquilo que o Júnior Voz de Trovão falou, né? É um homem que conhece a Bíblia, e ele falou uma verdade mesmo, né? Que eu até aprovo o que ele falou. Você está entendendo? Que Israel não vai vencer, não vai perder a batalha, não vai, irmão. Irmão, Israel não... Ô, irmão, eu estou falando não é por causa de pastor, pregador, não, estou falando por causa disso aqui, ó. É por causa disso aqui que eu estou falando que Israel não vai perder a batalha, é por causa da palavra. Deus permite que tudo isso aconteça em Israel. Mas você repara, se morreu 1.000 pessoas lá em Israel. Você está entendendo? O povo está sendo guardado, o povo está sendo protegido. O Israel não está lançando bomba para matar as pessoas. Não. Israel está lançando a bomba para proteger as pessoas inocentes. Você está entendendo? Aonde as bombas que Israel está lançando, elas estão caindo. Aonde tem bomba sendo criada, aonde tem o comandante, você está entendendo? Daqueles outros países
Nós temos que continuar orando por Israel. Queira ou não, Israel é a menina dos olhos de Deus. Isso tudo que está acontecendo, irmão, é cumprimento da volta de Jesus Cristo. Tudo isso que está acontecendo é para nós se aproximar mais de Deus. É para nós estar mais perto de Deus. Tudo que vocês estão vendo por aí, né? Hoje, já que nós tiramos o tempo para falar disso, vamos colocar o joelho no chão por Israel. Vamos colocar o joelho no chão por aqueles países lá de fora. Você está entendendo? Por quê? Porque a ganância, você está entendendo? Há uma ganância, há um ódio no coração, há uma mágoa no coração, há um rancor no coração. Você está entendendo? Daquelas pessoas desde 1970, né? Você viu aí, 70 que ela falou, 70. Então você vê que há uma mudança. Tinha amor lá no outro país, mas foi mudando de pessoas, foi mudando de coronel, foi mudando, e aí chegou nesse aí que tem ódio, que tem mágoa, que tem rancor, e jogou bomba contra Israel. Israel não está jogando bomba para matar os inocentes, não, irmão. As pessoas, não. Israel está jogando bomba nas casas aonde está construindo bomba, aonde está construindo arma. Israel está lançando as bombas, não é para matar os inocentes. Não, irmão. Mas eles estão jogando bomba para matar os inocentes de Israel. Mas só que Israel está protegido. O presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, o que ele fez? Ele sabia que a Bíblia falou que isso ia acontecer, então o que ele fez? Muito bunker. Ele fez muito lugar profundo lá em Israel, tem muito bunker, tem muitos lugares lá para proteger as pessoas. Você está entendendo? A sirene, o drone de ferro, braço de ferro lá, você está entendendo? Que tem, a gente tem visto lá que o míssil está chegando a 400 quilômetros, 200 quilômetros, e consegue ir de encontro ao míssil que vai cair no meio do povo e acabar. Então, hoje nós estamos falando isso aqui, mas Israel não perde batalha, irmão. Vocês podem ter certeza disso. Israel não perde. Deus vai lutar por Israel, irmão. Israel não está matando ninguém, não, irmão. Israel só está lançando míssil para destruir aonde aquele país que ia fazer uma bomba, sabia? Que eles estavam em construção para construir uma bomba nuclear, uma bomba que ia acabar com tudo, mas aí Israel foi lá e pegou onde ele estava construindo a bomba, lançou o míssil e acabou com tudo, irmão. Você está entendendo? Então, assim, irmão, a nossa vida, nós estamos vendo com nossos olhos, com nosso ouvido, nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo. Mas Israel não está lançando bomba para matar ninguém. Israel não está querendo ver morte de ninguém, irmão. Israel apenas está se defendendo. Israel apenas está. Então, aqui eu estou falando para você, se defenda. Se defenda. Como que nós defendemos? Nós defendemos através do jejum, através da oração, através da santidade, através da bondade. Irmão, vamos orar um pelo outro, né? Hoje eu não estou fazendo live nem no TikTok, nem no Instagram e nem no YouTube, só aqui para vocês no canal aqui do YouTube. E nós acabamos de ver agora a história de uma moça brasileira que mora com Israel, tem filho lá, e nós estamos vendo que é uma serva de Deus, uma cristã, que está no meio do processo. Ela não está com história de fictícia. Ela não está com história de mentirinha, não. Nós estamos vendo ali que ela está falando de Israel, mas ela está no centro. Ela está no meio. Agora, o marido dela foi invocado. Não sei se essa live tem 2 dias, mas o marido dela estava sendo invocado para o exército de Israel. Lute pelo Israel. Você que está em casa, você pode lutar por Israel. Missionário, como que eu posso lutar por Israel? Em jejum, oração e santidade. Quando nós colocamos isso tudo, amor, jejum, oração e santidade, nós vencemos a guerra, irmão.
Irmão, eu vou falar uma verdade aqui. Se eu for chamado para a guerra, é perigoso eu mesmo me matar com o próprio fuzil. Como é que é? Sim, se eu for invocado para uma guerra, é perigoso na hora que eu estiver mexendo naquele trem lá, ó, e pau! Por quê, missionário? Porque a minha guerra é paz. A minha guerra não é lançar míssil. A minha guerra não é lançar ódio. A minha guerra não é lançar bomba. A minha guerra é a paz, irmão. É a paz. Eu não paro de orar por Israel. Eu estava ali de joelho orando por Israel, orando por nós, agradecendo ao Pai por nos dar a oportunidade de estar na presença dele, de servir a ele. Não tem coisa melhor, não importa. Isso tudo que está acontecendo é para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as pessoas despertam. Maranata, Maranata, ora vem. Então desperta tu que dorme, tenha mais paz, tenha mais alegria. Para de ódio, para de rancor, começa a tratar, começa a viver uma vida de paz. Vamos orar. Se você perdeu o sono nas madrugadas, dobra o joelho, porque naquele momento, talvez é o momento que um míssil vai estar sendo lançado e você vai estar de joelho para que aquele míssil não toque em Israel. Irmão, Israel sou eu, Israel é você que tem a presença do Espírito Santo. Israel somos nós, irmão. Nós somos Israel. Nós somos a igreja. Israel pode estar sendo, sim, como ela disse ali, né? 9 mísseis caiu dentro de Israel, mas ninguém morreu. Você está entendendo? O drone de ferro, o braço de ferro, está lá. É o único país que tem esse sistema, né, de acabar com o míssil antes dele cair na terra. Então, por isso, irmão, vamos ter paz, vamos orar, vamos juntos soltar a voz no gesto de amor profundo. Ainda nesta terra, Deus vai agir por nós. Ô, irmão, a promessa de Deus para o Israel. Israel não perde batalha, não. Pode ter batalha, pode ter luta, mas Israel não vai perder, não. Israel quer paz, irmão. Israel não quer matar ninguém, não quer destruir ninguém, irmão. Israel apenas está se defendendo e tentando lançar míssil para lá para acabar com as forças daquele país, os caminhões, os drones, as bombas. É isso que Israel está tentando fazer. Israel, até agora, não lançou um míssil no meio da cidade, no povo, nas casas. Israel não está fazendo isso. Então, por isso eu digo, você que pode, ora por Israel. Ora pelo presidente de Israel, ora pelo povo de Israel. Nós acabamos de ver aqui um testemunho agora de uma moça que está lá no meio de Israel. Essa moça, ela está lá, né? Inclusive, irmão, eu vou até ver se eu consigo fazer uma live ao vivo nesses dias aí, com as pessoas que estão em Israel, para Deus nos abençoar, que essa live chegue até ela também, e que esse canal seja aberto. O canal do missionário Flávio está aqui aberto, irmão, desde quando não for para criticar ninguém, para falar mal de ninguém, para querer humilhar alguém, para querer debater alguém. O canal do missionário Flávio está aberto para você que quiser fazer a live com o missionário, né? Falar de paz, falar de harmonia. Olha só, hoje eu recebi uma mensagem e um pastor de Guarapari me ligou, me mandou a mensagem, e ele disse bem assim: você trabalha com libertação? Você trabalha com libertação? Para mim, a maior libertação é a palavra. Se a palavra não libertar, ninguém mais liberta. Então, eu mandei um áudio para ele: pastor, Deus tem me dado o dom de revelação. Só que eu só revelo se Deus mandar revelar. Eu posso chegar aí no culto e Deus não revelar ninguém.
Mas eu posso chegar aí no culto e Deus revelar a todo mundo. Mas eu não faço a minha vontade. Se o senhor quiser me convidar, eu irei. Mas não me convida com esse negócio que Deus vai usar um missionário aqui, que Deus vai revelar, que Deus vai fazer isso. Não, Deus não vai fazer movimento, né? Então, mas se ele quiser fazer, ele faz. O missionário é de Deus, irmão. O missionário, não, eu não vou para a igreja de ninguém segundo a minha vontade. Quem me faz o convite, eu pergunto ao Pai, Pai, Espírito Santo, é para ir? Se for, o Senhor vai comigo. Se não for, eu não vou. Eu vou lá para quê? Se não é da vontade de Deus. Eu vou lá contar chaquinha, contar história, contar a vida dos outros. Mas quando é da vontade de Deus, ele me leva para libertar, para curar, para salvar. Então as pessoas ela têm que entender isso. Quando você vira para um pregador e você fala, eu estou te convidando, mas aqui ó, nós trabalhamos com libertação. Se a libertação não for do Espírito Santo, ela é da carne. No outro dia, quem foi libertado hoje, amanhã vai estar doente de novo. O demônio vai voltar na pessoa tudo de novo. A pessoa vai voltar doente tudo de novo. Porque a libertação do homem, ela é passageira. Mas a libertação de Deus, ela é para a vida inteira, irmão. Então, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muitas pessoas aí fazendo tumulto dentro da igreja, fazendo barulho dentro das igrejas. É um grita-grita, é um pula-pula, é um roda-roda. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem sempre uma câmera filmando para soltar no outro dia nas redes sociais. Então, eu não me preocupo. Eu já ouvi, irmão, são 35 anos de cristão. Eu ouvi pessoa falando perto de mim, aí, filma aí. Na hora que eu estiver pregando ali, você filma aí. Na hora que eu estiver entregando as profecias, você filma. Aí a pessoa fica com o celular, fica com a câmera, filmando o cara, ele olha para a câmera e vê que tem gente filmando ele, joga os outros no chão, dá uns pulos, roda daqui, soa a camisa, aí depois vai lá ver se ficou bom. Ficou bom? Deixa eu ver se ficou bom. Não, ficou maravilhoso. Não é assim. É por isso que tem muitas pessoas frustradas dentro da igreja. É por isso que tem muitas pessoas que não estão mais andando, enxergando, ouvindo dentro das igrejas. Por causa disso. Vê de deixar Jesus falar, quer falar no lugar de Jesus. Deixa Jesus falar. Onde Jesus fala, onde Jesus cura, não tem tumulto. Não tem esse negócio de gritaria, pula, rada no chão, cai no chão. Não, não. Aonde Jesus cura, ele cura com a mão, ele cura com poder, ele cura com a palavra. E não precisa desse negócio, irmão, de não, põe a mão, quem é você? Eu sou Satanás, chama Satanás, e vem Satanás, daqui a pouco expulsa o Satanás. Quem é você? Como é que está a sua vida? Pessoa entrevistando Jesus, entrevistando Satanás. Eu missionário. Agora, se você não é, problema é seu, mas eu já falei até com o meu pastor. Eu não gosto desse negócio de pessoa ficar entrevistando Satanás. Por quê? Porque a minha Bíblia diz, eu gosto da Bíblia. A minha Bíblia, a sua Bíblia, eu não sei se é igual a minha, mas a minha Bíblia diz que o Satanás, o diabo, ele é o pai da mentira, irmão. Então, se você manda o diabo embora e chama a pessoa, igual eu vi um vídeo aqui, a pessoa, eu vou matar, chama a pessoa, aí a pessoa, como é que seu nome é? Maria. Ô Maria, como é que está a sua vida? Minha vida não está nada bem. Ai, minha vida, eu estou sofrendo, meu marido foi embora, me largou com 3 crianças, estou ameaçada de ser despejada de casa, estou todo endividado, chama o diabo aí de novo. O que é que você quer fazer com ela, Satanás? Não quero matar. Quer nada, se quisesse matar, tinha matado antes de ir para a igreja. O diabo é mentiroso, irmão. Quisesse matar, tinha matado antes dela há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. Ele sabia que ela ia para a igreja, então ele ia lá e matava ela. Mas precisou ela ir lá para a igreja, eu quero matar ela, O diabo é mentiroso, irmão. O diabo é o pai da mentira. Esse negócio de ficar entrevistando Satanás dentro da igreja, quem é que entrevista Satanás, irmão? Ninguém entrevista Satanás, irmão. Esse negócio, irmão, tem que parar com isso. Tem que parar. O que você quer fazer? Não, tem que parar. Você está entendendo? Jesus, ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Quando Satanás apareceu no monte, apareceu para quem? Para Eva. E falou o que com Eva? Coma do fruto que você come, você vai ter poder, você vai ter autoridade, você vai ter isso e vai ter aquilo. Eva foi e comeu do fruto. Veio Caim. Você está entendendo? Veio Caim e Abel. Primeiro veio Caim. Você está entendendo? Fruto do pecado. Aí Satanás agora vira para Eva e fala, vai lá e oferece para Adão que ele vai gostar. Eva pega e vai lá e oferece a maçã para Adão. Adão foge, mas daqui a pouco Adão não suporta e come a fruta. Aí, o que aconteceu? Quando Adão come a fruta, mas espera um pouco, Satanás não poderia comer a fruta? Se ele queria ser Deus? Se ele queria ser maior do que Deus? Por que Satanás não comeu o fruto? Porque espírito não come, irmão. Satanás, ele é espírito. Ninguém consegue esse negócio de manifestar na igreja, cair na igreja, expulsar demônio, cair. Ô, irmão, eu já caí na igreja. Já, missionário, já. Mas depois que eu levantei, nunca mais eu caí. Eu cheguei carregado, eu cheguei macumbado, eu cheguei todo destruído na igreja. O pastor chegou e fez uma oração, pá. Quando ele botou a mão, eu, pá, caí. E o pastor determinou, Satanás, nunca mais esse homem vai manifestar. Nunca mais esse homem vai manifestar. Porque se você, a partir de hoje, for Satanás do inferno, você não vai mexer mais com ele. Você mexe comigo agora. Eu compro a briga desse homem. Até hoje, nunca mais eu me manifestei. Mas eu já me manifestei, irmão. Eu já gritei, eu já queria quebrar tudo. Mas aí eu vi que não era Satanás. Era o momento que eu estava passando. Era a luta que eu estava passando, enfrentando. Dentro de casa não tinha nada. Os filhos tudo novinho. A mulher ainda grávida. E eu passando uma luta, passando prova. Eu coloquei aquilo tudo na cabeça que era diabo. Aí não aguentei. Mas Jesus foi e me libertou. Há 35 anos atrás. Jesus me libertou, me curou, me salvou. E até hoje eu estou aqui, guardado, protegido pelo nome de Jesus. Então você tem que ter essa certeza que a sua vida hoje, a minha vida, o meu deitar, meu levantar, minha alma, meu espírito é do Senhor Jesus. E ele faz de mim, da minha vontade, aquilo que ele quer. Então você que está aí agora, vamos orar por Israel, vamos orar cada um por outro, não vamos criticar ninguém, tacar pedra em ninguém, julgar ninguém. Já tem testemunhos aí, ó, que vocês estão vendo que eu estou postando aí no grupo do WhatsApp. Eu nem sou de postar essas coisas, tá, irmão? Eu não sou de postar esses negócios das pessoas mandar testemunho para mim do que aconteceu e depois, mas quando Deus manda eu fazer, eu faço. Outra coisa, foi falado aqui na live há mais ou menos 5, 6 meses atrás, desse negócio do banque, aonde as pessoas estavam construindo banque demais. E eu cheguei a falar que alguma coisa está para acontecer na Terra. Irmão. E as pessoas estão se protegendo dentro dos bancos. Mas quando for a volta de Jesus, não importa quem está dentro de banco ou quem está fora de banco. Aí os escolhidos vão encontrar com Jesus nas nuvens. Eu quero agradecer vocês. Minha irmã já fez a cirurgia, né? Perguntaram qual é a cirurgia que ela fez. A minha irmã, ela tinha umas varizes grossas nas pernas e foi tirado tudo. A médica e o médico resolveu fazer uma coisa nela de qualidade, porque a oração, né, irmã? A oração, coração bom, que a minha irmã também tem, é braba, mas se for para ajudar as pessoas, igual o missionário Flávio. E aí o médico resolveu tirar todas as veias da perna dela, né? Tirou a veia safena, que é a veia que prejudica, que dá aquelas varizes dessa grossura minha irmã tinha na perna, e me dava até dó dela, que aquilo doía, queimava. E hoje, graças a Deus, daqui a pouco eu vou postar uma foto dela aí, né? E graças a Deus ela operou. E já está em casa, minha esposa também já está em casa, e a filha dela também, né? Nós vamos orar para que Deus abençoe onde ela estiver. Já falaram aí que algumas coisas, mas
Deus está no controle de tudo. Deus está na direção, o porquê que ela saiu de casa. Mas eu vou continuar colocando na mão de Deus. Se eu coloquei na mão de Deus, eu estou descansado, irmão. Deus sabe o que vai fazer. Ou mais cedo, ou mais tarde, vou dar o testemunho que ela voltou para casa. Mais cedo ou mais tarde, eu vou dar o testemunho se ela conheceu alguém, se ela gostou de alguém, foi morar com alguém. Então, assim, Deus vai dar vitória nas nossas orações. Eu vou dar esse testemunho. Ouve para vocês. Hoje é dia 19 e eu vou dar esse testemunho por que ela saiu de casa. Amém? Mas Deus abençoe o Kelvin por esta... Foi o Kelvin aí que foi o culpado aí dessa live de hoje, né? Muito inteligente. Gostei, Kelvin. Obrigado, viu? Foi muito assim, bem explicativo, tá? Pode falar aí, Kelvin. Esse aí é o administrador do canal, ó. Cadê a Thaís? Tá ali, Pode ficar à olhando vontade. Maria. Deus abençoe cada um aí, essa live maravilhosa, né? E eu fiquei muito feliz, né, de estar trazendo essa live para explicar, né, o que o povo de Israel está passando, não da nossa visão, porque a gente não está lá. A gente sabe que na palavra de Deus fala que Israel não perderá a batalha de jeito nenhum, né? Amém. Mas a gente também não está lá para a gente saber o que está acontecendo. Então, a Aline está lá, mora lá há muitos anos, né? É casada lá com israelense, tem suas crianças, né? Então, vamos orar, os irmãos, para todos os pais de família, para todas as crianças de Israel, tanto de Israel como do outro lado também, do Irã, da faixa de Gaza, porque eles não têm culpa do que está acontecendo. É culpado lá é terrorista. Infiltrou e escondeu no meio da população nas bases militares lá, invadiu o lugar e deixa a população refém daquilo que está acontecendo. Muitos deles gostam até das pessoas de Israel, mas fica no meio desse conflito aí, né? E é isso aí. Deus abençoe aí a saúde da Maria. Qualquer coisa, nós estamos aqui, Kel. Pode ligar, pode contar comigo. Nós não estamos sozinhos, não, viu? E a todos aqui no grupo, todos do grupo do WhatsApp, eu quero mandar um abraço. Tem tempo que eu não participo lá, mas hoje eu até deixei umas palavrinhas lá. A vida do missionário Flávio, semana passada e essa semana, irmão, vocês estão vendo aí por que o missionário Flávio só às vezes tem aparecido aqui na rede social. A vida do missionário é muito corrida, irmão. Quero mandar um abraço aqui também, quero que vocês orem por ela, pela pastora Regiane, tá? Vamos orar pela pastora Regiane, que está viajando, né? Que está aí nas estradas, está nos voos. Vai em Manaus hoje, até falei com ela aqui, vai pregar lá. Né? Inclusive, na live do senhor, quem quiser ir lá, onde que ela for pregar, pode ir. Deus abençoe. É uma palavra muito forte que ela traz. Ela tem a humildade, assim, como te diz. Eu até costumo falar, eu humilde igual missionário, uma serva de Deus, assim como missionário, assim como eu, assim como todos que estão aqui na live. Né? Agora, se o senhor quiser fazer uma oração final, né? Não só para Israel, porque muitos falam assim, Israel e o povo de lá. Ninguém ora, né? Os outros quiser fazer uma oração final para os outros também, os outros países estão sendo atacados também, às vezes não tem culpa, né? Às vezes acontece alguma coisa. E assim que a pastora Regiane chegar, nós vamos fazer uma live aí, viu? Amém. Nós vamos fazer uma live e Deus vai abençoar nós. Também tentando fazer uma live aí com o Flávio Amaral, né? Com essas pessoas aí que quiser fazer a live. Eu quero mandar um abraço aqui para o Flávio Amaral, tá? Que Deus abençoe a vida dele. É um grande homem de Deus. O Olávio Amaral também, né? É um grande homem de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E quero dizer que o canal do Missionário Flávio é um canal, irmão, aonde a gente não fala mal de ninguém, não critica ninguém. Você está entendendo? Por quê? Porque nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, nesta hora, estou orando ali pelo Hamas, estou orando também, Senhor, por Israel, por aquele povo lá, Pai, que está no meio, meu Pai, sem querer estar. Meu Deus, mas o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E o Senhor sabe que a qualquer momento essa guerra pode cessar. A qualquer momento, meu Pai, a tua palavra vai se cumprir em nosso meio.
Pai, nos prepara cada dia para ter um encontro com o Senhor. Abençoa, Senhor, nosso deitar, nosso levantar, nosso sono, nosso sonho. Abençoa a pastora Regiane, a pastora Regiane Maciel, a todos, meu Pai, que vão estar lá onde ela vai estar pregando. Honra esta mulher, abençoa a vida dela, meu Pai. Meu Deus, sabemos da luta que ela tem passado, mas a luta faz parte da vitória. Senhor, também eu quero orar também pela minha casa, pelas visitas que vão estar aqui em casa no dia de amanhã. O pastor da minha esposa vai estar aqui orando. Senhor, que ele possa ser bem recebido junto com as pessoas que vão estar aqui. Meu Deus, também eu quero te agradecer, meu Pai, por me dar a oportunidade de te pregar a palavra, de estar exaltando, glorificando e trabalhando para o Senhor. Pai, muito obrigado. E é o que nós te pedimos e agradecemos por esta live, em nome de Jesus. Amém, amém, Amém. e graças a Deus. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, com Deus. Vou encerrar aqui. Amém.